A Miradas em Desmontagem Cênica, um compartilhamento um pouco do meu processo de dissertação de mestrado, orientado pela Naira Ciotti, que vai estar com a gente nessa conversa. Oi, Nick, tudo bem? Então, e aí, nesse momento, no momento que a gente mandou esse projeto, não havia essa possibilidade, não era esse o nosso interesse de tratar das pandemias, né? De tratar desse corpo nesse processo de isolamento. Mas agora, né, que a gente se mantém em casa, né, todos produzindo nos nossos laboratórios, né, nos nossos bastidores. Então, esse nos ficou uma maneira de como a gente pode pensar essa conversa, que seria muito bacana também na nossa presença física, mas os afetos também podem acontecer dessas maneiras virtuais. E aí o hashtag Tudo em Casa Fé Comércio, pelo Sesc do Crato, né, na pessoa de Suzana Carneiro, né, fizeram um convite, juntamente com o Jorge Belisário, e aí a gente vai estar travando essa conversa hoje sobre essas miradas, né? Que miradas são essas que a gente pode estar tendo sobre esse fazer artístico e pedagógico também aqui na cena latino-americana, né? Do Cariri cearense, da Paraíba, do Maranhão, de Pernambuco, e mais pessoas podem dando um salve aí de qual local cada um é. Então, queria começar falando nessa conversa agora um pouco sobre a minha trajetória, que reverbera muito nesse lugar da desmontagem cênica, né? E queria dizer que eu sou Gleison Amorim, eu sou professor, performer e autônomo, né, da cena, ator. E eu tenho pensado nesses 2 últimos anos, principalmente no término do mestrado, sobre os processos, né, de residência artística, sobre o que pode esse corpo em diversos contextos. E aí eu faço parte do Lab Performance da UFRN, que é orientado pela Naira Ciotti, e também faço parte aqui da UFRN e faço parte aqui no Cariri cearense, que é onde eu estou morando agora, do GPAC, que é o Grupo de Pesquisa da Arte em Contextos Contemporâneos, que é orientado pelo professor Fábio Rodrigues. E esse é um pouco desse contexto. Então, eu venho de um lugar de pontes, né, encruzilhadas, divididos por um rio, que é Juazeiro da Bahia, nascido em Juazeiro da Bahia, e morei a minha vida inteira em Petrolina. Depois regressei para cá, para o Ceará, né, para o Juazeiro do Norte, fiquei nesse entrelugar Juazeiro do Norte e Crato, né, onde eu fiz meu processo de graduação. E aí eu queria falar um pouco como foi esse meu primeiro contato com a ideia da desmontagem cênica. E a desmontagem me veio pela primeira vez quando eu assisti a Tânia Farias, né? A Tânia Farias do grupo Oi Nós Aqui Travês. E aí eu queria começar um pouco essa conversa trazendo, não sei se está interferindo aqui, trazer um pouco para vocês um trechinho, né, de um vídeo que eu preparei, que é um recorte da minha dissertação, que eu trago um pouco de uma videografia, né, que eu fui coletando alguns vídeos, né, disponibilizados no YouTube, em outras plataformas, sobre a desmontagem de 2 artistas, né, uma de Juja Ascani, né, do Peru, com a performance Rosa Cutilho, da Ana Correa, e a outra da Tânia Farias, do grupo Nós Aqui Travês, né, com a desmontagem evocando os mortos, poéticas da experiência. E aí eu vou dar uma passadinha nesse vídeo só pra gente dar esse alumbramento. Suzana, tudo bem? Segura um pouquinho aí, Gabriel. Só ver quem mais entrou. Amanda. Gente, vão deixando. A ideia é que a gente possa participar. Então, quem tiver interesse, a gente tem esses 2 convidados, mas quem tiver interesse de comentar, fazer alguma pergunta, deixar uma reflexão, um questionamento, até sobre essa pergunta do que pode o corpo sobre o corpo, como seja você artista ou não, mas como você tem pensado esses lugares. Oi, Tamires, de Recife, presente também. Como você tem pensado esse teu processo, né, de isolamento. Então vamos iniciar com esse trecho e depois eu abro mais para a gente entrar nesse processo conceitual, né, da desmontagem. Pode colocar, Gabriel. Só
las cosas que más te han marcado a ti personalmente y a ti como parte del grupo? Yo creo que el periodo de violencia política, que fue un periodo muy, muy difícil, todos los 25 años, Eugenio tiene 40 y nunca paró, ¿no? Y acá tenemos lo que te enseñaba, el espacio dedicado contra el viento, donde tuvimos que recurrir a un registro mítico para poder hablar de la violencia en el mismo momento de la violencia, ¿no? Grupos que ha mantenido durante un cuarto de siglo una continuidad, una coherencia muy particular. Pero la razón fundamental no solo no es la histórica, sino es que una reflexión nacional, de lo nacional, desde lo nacional, ha sido integrada a una discusión y una asimilación, una apropiación de una modernidad teatral como pocos grupos en Perú y me atrevo a decir en América Latina lo han logrado. Me ha tocado mucho personalmente encontrarme con una audiencia y de repente tú la sorprendes en el mercado y te encuentras con sus miradas, con sus historias que nos contaban después de la presentación, con la necesidad de buscar alternativas para poder sanarse del miedo, del libro. Despedaça a janela com as minhas mãos sangrando. Eu rasgo as fotografias dos homens que eu amei e que se escreveram de mim na cadeira, na cama, na mesa, no chão. Não é igual ser mulher que ser homem, né? A gente que é mulher sabe bem disso. Eu quero discutir isso. Eu quero discutir que mulher nós queremos ser. E acho que isso é uma pauta para mim. É evidente que ocupar os espaços, ter os mesmos direitos, é uma questão. E é importantíssimo. Eu tenho estado com mulheres que eu quero estar. As minhas companheiras de Oi Nós Aqui Travesas, atuadoras do Oi Nós, certamente são mulheres com quem eu quero estar. É com quem eu também tenho feito e aprofundado toda essa discussão. Acho que o Oi Nós é um grupo que é constantemente inspirador. É um grupo que a utopia pra gente é uma coisa que a gente exercita todos os dias, sabe? Hoje nós fizemos a utopia uma realidade, nós exercitamos a utopia em ação. Então, esse foi um pouco do meu primeiro afeto que eu trago hoje pra gente, pra essa conversa, pra gente pensar essa palavra de desmontagem. Eu não sei se teve alguma pergunta, né? Oi, Bárbara, depois a gente conversa melhor também. Se teve alguma pergunta durante a exibição do vídeo, quem quiser acompanhar também, eu disponibilizei aí no IGTV. Então, a desmontagem cênica tem alguns pontos que eu considero de extrema importância, que são principalmente isso que é apontado na trajetória desses dois grupos, tanto do Oi Nós como do Jujascani, que é uma questão autobiográfica, né, no fazer desses artistas. Se a gente for pensar uma questão da palavra desmontagem, a gente pode colocar a desmontagem como uma metodologia de trabalho no campo das artes cênicas, né? Que artistas desde a década de 70, por exemplo, com a ideia das demonstrações de trabalho, principalmente na perspectiva, na ideia de Eugênio Barba, que trouxe, né, essas demonstrações de trabalho no viés antropológico, né, para cá, para a América Latina, tanto para o Brasil, também quanto para o Peru, para o Chile, e nas vivências em que ele foi fazendo, foi fazendo nesses espaços, foi se tornando como verdadeiros laboratórios, né? E os artistas que já haviam, né, principalmente artistas de grupo, né, mas também há características da desmontagem cênica, também se pensar esse artista solo,
esses artistas começaram a repensar o seu fazer artístico. Então a desmontagem cênica também pode ser esse momento de demonstração de trabalho, mas tem algumas coisas que eu acredito que o Rafael vai trazer bastante, o Rafael Brito vai trazer bastante na sua fala, que são as questões que transbordam o lugar da demonstração de trabalho, né? Que não é uma demonstração técnica. A desmontagem não é só uma demonstração técnica, ela pode vir a ser. Ela perpassa esse lugar ético, estético, político, né? E que os artistas, no momento, por exemplo, principalmente na década de 90, eles começaram a repensar os seus trabalhos. Tem um evento, por exemplo, que eu considero extremamente pontual de origem para a gente pensar isso, que é quando o grupo Jujascani, em determinado momento da sua trajetória, eles foram para o alto da montanha. E Jujascani é uma palavra quechua, e significa estou pensando, estou lembrando. E eles foram ao pé da montanha evocar os mortos, antepassados, e pedir licença para poder continuar vivendo os duros desafios que o país vivia. E de quanto isso reverberava nos corpos desses artistas. Eu acredito que não só no grupo Jujascani, mas também do Oi Nós e de muitos artistas, desde a década de 90 para cá, esses questionamentos políticos, éticos e estéticos têm sido de extrema importância. Outro ponto tem sido, como eu citei, a desmontagem como uma metodologia. De lá para cá ela vem sendo uma zona polissêmica, imutável, assim como a performance. E ela vem sendo investigada não só por artistas da cena e do teatro, mas ela vem sendo investigada por professores, por artistas, por pesquisadores, em diversas maneiras. Se a gente for pensar a desmontagem, tem diversos caminhos e diversas possibilidades. Não há um único caminho. É uma metodologia, mas é uma metodologia da prática, que vem desse processo autobiográfico de cada artista. Se a gente pensar, por exemplo, o processo da Tânia Farias, que tanto afetou o meu processo e a minha trajetória enquanto artista, enquanto ser humano no mundo, em um dos momentos que eu encontrei com ela nos festivais em Petrolina, e vim buscar esse processo de formação pelo mundo, quando eu encontrei o Oi Nós e a Tânia, me foi um lugar de atravessamento. E a Tânia traz, na sua desmontagem Evocando os Mortos, um pouco desse processo autobiográfico, quando ela traz as suas confissões, os seus segredos, entrecruzado com demonstrações técnicas de trabalho que se misturam e se confundem também com a própria cena, e se confundem com os trabalhos que ela busca, né, nos seus antepassados. Esses antepassados eu acredito que a gente pode levar para uma necropolítica, né, um necroteatro, uma necropolítica como esse lugar de evocar esses mortos, né? A gente pensar a necropolítica e o necroteatro como a gente, nesse lugar agora que a gente está presente, pensar o passado, evocar esses mortos e pensar esse passado nesse presente para encontrar significados futuros. E nesse ponto também um dos fatores é a atuação artístico-pedagógica, a ação artístico-pedagógica, a ação de artivismo, né, que os artistas também trazem no seu trabalho. Artístico-pedagógica porque começou a se desvelar como laboratórios. Esses artistas, esses professores, esses pesquisadores começaram a ver que essa ferramenta de trabalho com a desmontagem permitia esse lugar de desvelar e esconder aquilo que eles desejam. E pedagógico porque ele talvez seja pensado como esse momento de encontro com o público. Há também outro fator que é os processos de resistência política que esses grupos, e como cidadão, como pessoa no mundo, cada artista estava vivenciando. E cada pessoa também vivenciando. Outro momento, a Rosa Cutilho apresentava, que significa Rosa Faca, foi apresentar uma das suas performances, que ela busca, é um espírito que busca o corpo do seu filho, que foi morto no tempo de uma ditadura no Peru. E ele busca o corpo do seu filho desaparecido. Há também as mães da Praça de Maio,
né, que buscam até hoje o corpos dos seus filhos desaparecidos e clamam com cartazes e faixas. Acredito que um pouco dessa fala inicial que eu queria trazer por enquanto, eu queria agora compartilhar alguns afetos, queria convidar o Rafael e a gente ver o que mais a gente pode trazer desse momento. Então, Rafa, dá um alô aí para um oi, uma cena aqui para eu poder te convidar. Oi, Sâmia. Oi, Daquine, tudo bem? Ah, é Danica. Danica tem uma... Sou de Macapá, acadêmica de... É que tá ruim? De licenciatura em teatro. Também aluna do professor Rafael Brito. Muito importante isso falarmos sobre os nossos corpos nesse período de quarentena. Que maravilha. Vamos ver se tem mais alguém. A Sara Costa. Falou? Opa, cadê? Calma, gente, que a gente tá se adaptando a essas... Vou chamar aqui o Rafa. Nosso estúdio tá bem quente aqui. Acertou? Ah, tá guardando. Então, enquanto a gente vai aguardando o Rafa entrar, que ele vai estar trazendo um pouco também das suas origens com a desmontagem, ele também pesquisa a desmontagem, ele foi uma das pessoas, um dos referenciais que eu encontrei, né, com a desmontagem cênica, principalmente um dos pontos foi com a Eliana Diegues, né, que é uma principal pesquisadora do conceito na Latinoamérica. Ela está conectando. Alô, Rafa? Demorando um pouquinho. Rafa saiu, vou chamar ele novamente. Bom, então, enquanto o Rafa não vem, então esse meu, vou falar um pouco, continuar falando um pouco dessa ideia dessas miradas, da palavra mirada, né? Então esse lugar de mirada nos vem como esse lugar desses olhares, né? Quais são esses olhares, essa mirada, esse lugar de onde a gente pode ver a desmontagem, mas de como a gente pode ver esse desafio, né, do que pode o corpo nesse período de pandemia. E eu acho que o Rafa conseguiu entrar. E, Rafa, tá me ouvindo? Olá, Oi, estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Então, sim, agora sim. A tua imagem que está travando um pouco, a conexão. Está mais próximo aí da... Oi. Deixa eu ver mais pra cá. Aí. Agora sim. Tá ouvindo, Rafa? Está chegando atrasado agora. Rafa? Não estou te escutando. Gente, enquanto isso, se vocês puderem... o Rafa saiu aqui, o tempo que eu chamo ele, deixar algum questionamento, principalmente algum compartilhamento, por exemplo, de algum processo, né, de como vocês conseguem ver, alguma dúvida sobre curiosidade, como é que vocês estão pensando a desmontagem, né? Se eu não conseguir aqui com o Rafa, eu vou tentar chamar a Naira, e aí depois a gente retoma com o Rafa. Naira, dá um oi aqui pra gente... Dá oi novamente, Rafa, porque eu
Tô procurando aqui teu comentário para te convidar. Aqui achei. Acho que agora vai. Eu falei antes, Naira. Tu falou? Naira, foi lá no... Pronto. Naira, eu tô tentando agora ver só se a conexão do Rafa se estabelece, senão a gente pode ir para você, tá bem? Oi. Oi. Agora deu. Não tô lhe escutando. A conexão que eu vou chamar a Naira, que eu não tô conseguindo te ouvir. Tá bem? Nossa, alguém tá me ouvindo bem agora? Pois eu vou estar continuando aqui com a Naira, que a gente contextualiza um pouco dessa pesquisa. Então, a Naira foi minha orientadora no mestrado, né? É uma companheira também de trabalho. Ela me orientou também no processo de estágio. A gente conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana no início da graduação. Eu achei importantíssimo a participação da Naira nesse momento, principalmente por esse campo que ela traz com a performance, né? E como eu fiquei imaginando a desmontagem muito, né, como essa performance aqui da Latinoamérica, eu acredito que a Naira podia nos trazer uma provocação, contribuição bacana para esse momento. Ok. Bom, então, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Te ouvindo. Então, queria começar agradecendo muito o convite. Vai ser a minha primeira experiência no Instagram. Não sei se estou bem. Brincando. Assim, eu estou aqui porque eu acho que esse é um momento muito importante que a gente está vivendo, um momento triste, muito grande pela frente, que é a gente permanecer vivo, amando, com os nossos amigos, produzindo, comendo menos carne, viajando menos de avião, cuidando mais do planeta. A gente tem muitos, muitos desafios pela frente, né? Naira, eu tô imaginando, não... tá não está me ouvindo? Tô sim. Tá? As pessoas estão ouvindo, gente? Podem dar um sinal assim, se tem algum... Eu estava acompanhando por aqui que eu não estava vendo. Pode continuar, Naira. Então, assim, eu fiz assim, até uma promessa de ano novo, assim, obrigada pelos coraçõezinhos, que a gente devia ter assim, algumas metas bem claras para a gente sobreviver mesmo. Assim, a primeira é amar, tentar ao máximo assim, ver isso tudo que está acontecendo, as pessoas que estão vivendo com a gente, dentro dessa perspectiva, os bichos da gente, enfim, tudo, o nosso trabalho, tentar assim, cuidar desse amor, né? E eu acho que o Lab Performance, como o Gleison já apresentou, né, é uma casinha que a gente tem na UFRN, que o The Art deu para a gente lá, que é exatamente para a gente trabalhar as pesquisas em performance, as pesquisas mais radicais e poder compartilhar as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas desmontagens, não é mesmo, Gleison? Então, estou muito feliz de estar aqui, queria de novo agradecer a oportunidade. Eu pensei várias coisas para falar e, claro que quando a gente pensa várias coisas, né, a gente tem que escolher uma delas. E aí, minha irmã hoje falou comigo, eu tenho uma irmã palhaça, ela chama Johanna Bach, e ela também trabalha com contação de histórias. E ela me pediu um dia desses meu doutorado para ler, e eu falei que tem na Academia.edu, esse aqui é uma capa do meu doutorado, faz tempo que eu fiz, vocês não tinham nem nascido ainda, eu acho.
E ela falou hoje para mim que ela achava que o meu doutorado tinha muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Então, de tudo que eu tinha planejado para falar assim, sobre essa ideia da desmontagem, como você, Gleison, pôs a ideia da nossa própria biografia, nossa própria história, né? Eu vou pela primeira, acho que poucas do meu doutorado, assim. Então, eu vou compartilhar um pouco essa vivência, assim. Bom, eu decidi fazer um doutorado, eu entrei em 1999 no doutorado. Vejam vocês. Para estudar como é que o corpo entrava na internet. Porque a internet tinha começado a se transformar numa coisa mais acessível, né? Porque até os anos 80 a internet existia já, mas era uma coisa dos militares, uma coisa super fechada em algumas universidades dos Estados Unidos e da Europa. E ela começava a entrar no Brasil e a gente pensando assim, como é que nós que estudamos performance, que eu já tinha estudado performance no mestrado, vamos nos colocar diante dessa nova, nesse novo universo que é a internet, né? E eu fiquei com essa pergunta, como é que o corpo entra na internet, né? Então, o doutorado todo foi em busca de algumas vivências que eu tinha tido como artista da performance, que me colocavam diante dessa questão. Que acho que é como a gente pesquisa performance, né? Com as nossas próprias vivências, as nossas próprias desmontagens das nossas vivências em cena, né? E o que pode esse corpo diante da internet, então? E eu começo o doutorado dizendo de uma experiência que foi feita no museu chamado Casa das Rosas, que não existe mais, mas que na época foi feita uma experiência de confinamento, exatamente o que a gente está vivendo agora. As pessoas ficaram por 8 dias, 8 performers ficaram por 8 dias confinados num espaço muito restrito, sem poder ter acesso corporal e tocar em ninguém, do mesmo jeito que a gente está vivendo mesmo. E havia uma câmera em cada sala desse museu, né, que colocava a gente na rede 24 horas. Então, ao mesmo tempo que a gente estava extremamente isolado, extremamente fechado, extremamente em estado de imanência, que era a situação que era o nome do trabalho, o nome da curadoria, chamou Imanência, foi o Renato Cohen e o Lucas Bambosi, que eram os curadores. Ao mesmo tempo que a gente estava muito isolado, sozinho, a gente estava falando com todo mundo, nosso corpo estava atravessando o planeta, né? Através das redes de computadores. E essa ideia de estar sozinho, de estar em imanência, de estar mergulhado, ela vai nos remeter a vários outros momentos da nossa cultura que acontece isso. As epidemias, as pandemias são um momento desse. Não tinha me ocorrido ainda, está me ocorrendo agora nessa oportunidade da live, discutir isso. Mas, por exemplo, todos os retiros, um dos performers que estava com a gente era o Alberto Marcicano, que ele tocava cítara indiana. E ele contou pra gente que para você aprender a tocar cítara, você tem que ir lá para a Índia e em alguns momentos ficar recluso. Você tem que ficar sozinho num lugar, até você descobrir o seu som, até você encontrar, né, a sua alma ali dentro da cítara, né? E nas religiões afro-brasileiras tem vários momentos de confinamento também, que a gente tem que encontrar a nossa própria entidade, o nosso próprio, né, nosso próprio santo, como a gente fala, né, nas religiões, em que você precisa ficar isolado, em que você precisa ficar confinado, que você não pode tocar nas pessoas. Também em outras religiões existe isso, acho que no budismo existem os retiros, acho porque eu estou aprendendo budismo agora, mas no budismo também tem os retiros em que você fica sem tocar as pessoas, sem comer certos alimentos, enfim, é muito parecido com esse desafio que nós estamos tendo agora, né? Então, o doutorado todo foi descobrir como é que
as tecnologias, elas permitiam que a gente saísse desse confinamento, né? A gente não é fácil, não é. Eu acho que muita gente pode problematizar assim, com razão, que não é barato, né? Eu estou numa realidade como Natal, vocês estão aí no Cariri, tem o Rafa que está no Amapá, né? A nossa realidade não é tão. Às vezes a internet cai, como vocês viram agora acontecer. É a coisa mais performática do mundo, são as tecnologias. Mas é uma maneira do nosso corpo estar no mundo, do nosso corpo estar conectado com as coisas. É uma forma da gente atravessar, né, essas limitações através das tecnologias. Eu gostaria de pensar, junto com todo mundo que está nessa live, com você, Gleison, com o Rafa, esse desafio que tem para a gente, né? Essa desmontagem que a gente tem que fazer nas nossas próprias formações, como atores, como diretores de teatro, como performers, né? Professores, formadores, em relação a isso, assim, a botar o nosso corpo na internet, né? Como é que a gente consegue fazer isso e como a gente está tentando fazer isso agora, nesse momento, né? Porque corpo também não é só... Mayra, Diga. Fala. Assim, você falou uma coisa que eu fiquei provocado, sobre o teu trabalho, né? Eu acompanhei isso e reperformei isso também em algum momento, também na residência artística da Casa Tempo, que é um projeto que a gente está mantendo ainda, de se manter nesse lugar do espaço da casa, investigar suas possibilidades. Uhum. E por diversos momentos eu escolhi não estar em alguns outros lugares. Uhum. Mas isso foi um processo de escolha ou de trabalho, né? Quando a gente está conhecendo, né? O santo está nos chamando. Mas se a gente pensar, por exemplo, nesse momento agora, apesar de nesses momentos também a gente chegar a esses limites, né? A gente chegar a essas zonas de risco, que está muito nesse lugar da performance, mas esse momento agora é uma obrigativa, né? A gente está sendo colocado, né, encurralado. E qual é esse sentimento, por exemplo, para você? Como é que você tem sentido isso? Nesse contexto... Acho que é essa a pergunta. Como é que você tem sentido? Obrigada pela pergunta. Obrigada. Nesse contexto dessa nossa conversa de hoje, eu acho que eu estou me sentindo meio desmontada, sabe? Assim, tem muito a ver essa... Na verdade, desde que você trouxe isso para o Lab, de vez em quando dava umas febres disso, assim. Hoje eu estou me desmontando, hoje eu estou, né, por exemplo, estou orientando a Pamela, né, que deve estar, não sei se a Pamela está assistindo, que também faz parte do grupo, ela está num processo de terminar da qualificação, pelo qual você já passou, acho que o Rafa também, com certeza o Rafa também, que é escrever sobre, né. E ela tem um desafio muito grande que ela não quer a obra, ela quer só a persona, só estudar como a persona desiste da obra, vamos dizer assim, abre mão da obra, né? Sim. Como é que ela... Até onde ela consegue. A hora que ela não quer espetáculo, ela quer o processo e desmantelamentos, como ela fala, né? Do que se consegue construir. Então, constrói, desconstrói, constrói, desfaz, faz e desfaz. E parece que é um pouco o tempo como a gente está vivendo, né? Porque, assim, não sei se eu estou sendo muito técnica, mas, assim, uma das coisas que eu fiz desse período foi assistir um monte de conferência de medicina, de ciências. É uma coisa assim que eu estava ansiosa para saber o que os cientistas estão falando sobre isso tudo, né? Porque você não pode contar com o nosso governo, infelizmente, não ajuda em nada para a gente saber o que está acontecendo. Os médicos estão tão preocupados quanto nós, estão tudo doido. Então, você tem que ir nos cientistas, que pelo menos eles, né, fazem só isso, né? E aí os cientistas todos estão dizendo assim, é um período muito sério que a gente está vivendo, porque não é só o mês tal, 2 meses, 3 meses, é o nosso modo de vida, quando você falou de necropolítica, né? Foi esse nosso modo de vida que criou isso, né?
Então, é como se a gente precisasse desmontar-se, né? Nos desmontarmos, e nós como teatro, né? Pensar nessa vida desmontada, né? Pensar nesse não tem obra, né? Mas tem processo. Eu acho que a gente está nesse desafio agora, Sim. principalmente na escola, né? Para quem está diante do desafio de dar aula de teatro, por exemplo, de orientar, e todos nós, enfim, né? Que acho que estamos aqui. Ao mesmo tempo que E é me uma dá possibilidade medo, maravilhosa, né? De criar. é isso que eu ia dizer. Ao mesmo tempo que dá muito medo, Sim. dá muito. Pode falar. Dá um certo tédio, assim, né? Mas aí eu lembro também, como eu falei que eu estou estudando um pouco de budismo, né? Do guru que eu estudo, que é do budismo tibetano, que ele fala assim, a natureza nunca desiste de ser natureza, né? A planta não fala assim, não vou mais, não vou mais ser rosa, não, alface não, agora eu estou de bode, não vou ser mais alface. Né? Então a gente tinha que ser um pouco como a natureza, assim, nesse momento que é insistir, né? Não desistir de ser o que a gente é, de tentar nascer, como você colocou no seu vídeo muito bem, no seu vídeo, pelas frestas, pelos buracos, por onde a gente conseguir passar, né? Acho que é meio por aí, assim, o que eu tinha para dizer. Sim. Então, eu vou tentar chamar o Rafa, eu queria te agradecer, dizer que a Naira é uma pessoa maravilhosa e super aberta, e quem quiser entrar em contato com ela, ela pode estar deixando o e-mail, né, Naira? Claro, é o nairaciote@gmail.com. Eu posso escrever também. Naira, você pensa em retornar ao final para fazer algum comentário, aí qualquer coisa você nos chama, tá? Tá bem, ok. Se tiver alguma pergunta que dê para a gente responder, seria interessante, né? A gente fica. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Tá, olha, a Dani K, né, que é do Maranhão, do Macapá, do Macapá, que eu não... Só que me corrige, viu, Dani K? Esse período me trouxe muitos questionamentos a respeito do meu modo de vida mesmo e de como posso me reinventar, conhecer mais o meu corpo, as limitações, ou até mesmo esse tédio que ela fala. Ela fala um pouco disso que você trouxe, né? Achei super bacana, Danica. É o que eu estou conseguindo acompanhar aqui um pouco. A Tamis Silva, né, que é Tamires, ela diz, e como fazer isso sem perder nesse universo tão grande que são as redes? É preciso um mergulho muito intenso em nós mesmos. Então, Tamis, eu acredito que é justamente essa busca que a gente vem se colocando, né? Como verdadeiros laboratórios, né? Eu até coloquei na minha fala que estamos nos bastidores, estamos sussurrando, né? Nós estamos buscando. Então, eu acredito que esse processo agora, essas lives e tudo, a maneira como a gente vem tentando se conectar e se reconectar, ou se conectar pela primeira vez, tem sido muito, muito importante. Né? Então, acredito que é exercitar, a gente buscar os nossos modos, buscar caminhos, e não tem uma forma, né? A gente tem que encontrar qual a melhor maneira que nos faz vivos, né? Nos faz potente, nos faz latente, nos faz fervorosos, né? Não faz com que essa chama esteja muito grande, mas também tem horas que ela tem que estar bem pequena, mas não deixar ela apagar, Tamires. Vamos ver se o Rafa chamou aqui. Chamou, Gabriel? Não. Rafael. A Naira, acho que... Rafael, dá um oi aí pra gente novamente. Vou deixar a live salva sim, viu, Tomás? Tomás lá de Fortaleza, tem um trabalho de botão maravilhoso. Aqui o Rafael Brito. Convidando o Rafa pra gente retomar o primeiro momento. Retomar não, né? Vamos dar continuidade. Porque houve no início da live, quem não acompanhou, o Rafa ia começar falando também que a gente fez falando da desmontagem, mas é até bom que a gente dá uma retomada sobre essa palavra desmontagem, mirada, e sobre o Rafa. E conseguindo ouvir, Gabriel? Olá. O Rafael? Rafael?
Pronto. Tá todo mundo conseguindo ouvir o Rafael, ver? A imagem tá chegando. Pronto, tô te escutando. Então, Rafa, queria ver se a gente tenta agora mais uma vez, para você deixar esse teu momento de fala. Senão a gente, depois, ao final, porque a gente tem um tempo aqui que vai acabar em uma outra live para ver se... Só para a gente não deixar isso em branco. A gente tenta abrir novamente uma outra live assim que encerrar. Tá bem? Mas vamos ver aí se dá certo a gente escutar um pouco teus afetos. Não tá dando certo não, né? Eu tô vendo. A gente escutar um pouco teus afetos. Tá tudo certo, pode falar. Sou... Eu tô te ouvindo, Rafa. Pode ser o fone. Tamires falou, né? Que... Rafa? Vou tentar novamente. Bom, gente, eu acho que a conexão com o Rafa não está acontecendo. É o que eu estou pensando para a gente não ficar nesse desejo, né? Que eu quero muito escutar o Rafa, eu queria muito que ele contribuísse, que eu acho que ele é um nome bastante válido para nos trazer mais sobre a desmontagem. Eu vou tentar só mais uma vez, aí se não acontecer... Vou estar encerrando só esse momento, mas eu vou chamar novamente, porque eu acredito que pode ser alguma coisa... Se eu tentar novamente, isso pode dar certo. O Nick Teatro falou que eu também estou na busca dessa imanência. São vários os desafios do cotidiano, com a família, mas com os exercícios de laboratório ajudam bastante para manter o foco. A gente tem que se encontrado muito, assim. Eu acredito que também tem esse processo que tem dias, Nick, eu estava conversando com você ontem lá no WhatsApp, tem dias que a gente não consegue, né? Que a gente não tem maneiras de produção, que a gente não vai para caminho nenhum, que a gente não tem muita perspectiva. Acho que essa palavra, eu até estava brincando, que palavra perspectiva não é uma palavra que está mais fazendo parte do nosso dicionário. A gente está tendo que reformar essa outra palavra, encontrar outras miradas, né? Encontrar esses outros olhares, porque não tem um olhar muito de futuro, né? Uma conversa com a Nária é que esse olhar do futuro está muito distante, né? Não tem um futuro tão próximo para a gente poder pensar o que a gente está fazendo. Tem dias de improdutividade, a coisa de você estar nesse processo de isolamento, chega um momento que não tem como produzir, mas por trás de tudo isso, essa questão de estar extremamente imerso no lugar nos coloca nesse transbordamento, né? Nesse transbordamento. E aí, Bárbara Leite, que diz uma coisa que eu acho ótimo, que tem hora que a gente precisa, não sei se é dela, mas é em algum lugar, mas foi uma conversa com ela que a gente teve em algum momento, preciso ter cabelos, né? Acho que eu acredito que foi alguma dramaturgia, né, que a gente entrou em contato. Tem hora que a gente precisa de ter cabelos para poder segurar e a gente procura esses cabelos no meio desse mar e a gente não consegue encontrar. Então vou tentar chamar aqui novamente o Rafael. Rafa, tenta sair e entrar de novo, ver se funciona. Não sei se você já fez isso. Mais perto do roteador. Fica mais próximo ao roteador. Oi, Suzana. Obrigado. Manda aí um compartilhamento teu, o que é que tá
te reverberando agora nesse momento. Oi, Azevedo João, obrigado por você estar participando da live. Eu não estou conseguindo convidar o Rafa aqui. Acho que ele deu uma saidinha. Então, esse é um dos desafios que a gente tem, né? Com essa questão da tecnologia. Como a gente está em casa, nem todo mundo tem essa possibilidade de acesso. E não é só essa questão de acesso. As conexões estão sobrecarregadas, né? Estão extremamente tomadas. Não sei se minha internet também é muito boa, mas a gente também, esse desafio da gente estar se encontrando nesse processo de produção é como a gente vai fazer dessas lives também, né? Que está acontecendo outros momentos dessas lives que possam possam ser produtivas. Rafa, tu chama aí novamente. A gente está já mais ou menos nesse tempo que encerra aqui a live, mas eu vou estar iniciando outra, porque eu quero muito te escutar um pouco. E aí, nesse processo de isolamento, gente, com a ideia de desmontagem, me ficou muito esse desejo de buscar esses corpos, né? E com a desmontagem já me vinha muito isso, e quem me conhece tem um pouco do meu processo de buscar nos meus processos. Eu sempre estou com diários, eu sempre tenho os meus diários junto comigo, e é com eles que eu crio, é com eles que eu escrevo, é com eles que eu desabafo. E chega uma hora que esses registros arquivados, eles começam a se tornar esse repertório, né? Começam a se tornar esse trabalho. Então tem coisas que às vezes duram 3 dias, mas tem coisas que podem durar muito mais tempo. O Maurício colocou assim: fico pensando também que desligar, desconectar tem sido importante. Sou professor, trabalho em 2 instituições, meu WhatsApp está lotado de mensagens, demandas a home office. Exatamente, a gente pensa que está nesse processo de isolamento não estar em atividade, né? Mas para quem não está, por exemplo, num trabalho autônomo, ou que não precisa criar esse processo de deslocamento, né? Que não trabalha numa escola, num lugar específico, e ainda assim está tendo que manter esse material. E aí ele continua aqui falando: que corpo é esse que do home office? O que passa na madrugada gravando aulas, que não tem um horário marcado. Aí a Suzana Carneiro aqui diz: esse período eu estou me revisitando como artista, no sentido literal da palavra mesmo. Marco encontros comigo todos os dias, revisando os diários e todos os documentos dos processos artísticos. Eu vou só falar aqui da Suzana bem rapidinho. Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da desmontagem, né? Essa questão autobiográfica, da gente poder, como metodologia também da desmontagem, a gente pensar como a gente consegue arquivar isso, né? Porque a gente às vezes vai arquivando, vai acumulando esse material e a gente não vai registrando isso de alguma maneira, catalogando. Então eu tenho pensado também um pouco sobre isso, como às vezes as coisas vão ficando amontoadas, tumultuadas, né? Como pedregulhos sobre os nossos corpos, e de como a gente pode ir organizando esse ventilador de ideias, esse turbilhão de coisas que a gente tem. E a Naira fez, acho que, um comentário aqui para a fala do Maurício, que é: Maurício, querido, se desligar e ligar, é reconectando com o que é importante, e reconectar com o que é importante. Então, os processos e os confronto com a razão dos homens para cá, do lado do presente, pensarmos juntos em outro futuro. Mas não há. Nossa boca atrofiou, o cérebro agora não é a razão. O cérebro agora é estômago. Estômago. É a comunicação telepática. Eu desejo poder visitar alguém quando tudo
por isso passar. Desejo te olhar de perto, te abraçar, te abraçar, te abraçar. Não há adeus, Deus, a presença. Meu corpo laboratorizado e as máscaras que habitam em mim, do lado de cá sem revoltas. Se eu pudesse ser como os pássaros. Atrás dele, a arrebentação do passado despeja descalhos sobre asas e ombros, com um barulho de tambores enterrados, enquanto diante dele, o futuro está represado, esmagando seus olhos, dinamitando os glóbulos como a estrela, torcendo a palavra como uma mordaça, asfixiando sua respiração. Por um momento vemos ainda o bater de asas e escutamos o ronco das pedreiras caindo atrás por sobre ele. Tanto mais alto, quanto mais se exaspera o inútil movimento, interrompido quando ele fica mais vagaroso. Então, aquele instante fecha-se sobre ele. Rapidamente entulhado, o anjo sem sorte encontra repouso, esperando pela história, na petrificação do voo, olhar, respiração, até que o mundo renovado rufar de poderoso bater de asas se propague em ondas através da pedra e anuncie o seu voo. Então, não sei como estava a escuta, né? Mas eu espero que vocês possam ver lá no IGTV. Esse foi um pouco do afeto, né? Que eu pude trazer para vocês. Agradeço a todos. Eu vou estar encerrando a live. Muito obrigado a todos. Eu vou estar fixando aqui o nome, senão está me invertendo. Acho que o Rafael não entrou, mas... Obrigado, Tamires. Oi, Wander Alice, tudo bom? Querido, olha, gente, essa semana também tem o evento Bichórtica. Então, Rafa, é isso que eu estava colocando. Como me surgiu muito isso, né, do lugar da presença remota, que esse lugar nos fique em outra oportunidade, que nos fique em outro momento, né? Acontece, nem sempre a gente pode estar presente, mas que a gente possa pensar de como essa nossa presença é on, off, né? Que a gente possa estar conectado. O que mais me fica forte, eu acho que da conversa de hoje, e principalmente que eu já tinha tido algum contato sobre isso em algum momento na graduação, o que é que pode um corpo com uma câmera, né, do outro lado do planeta, e de como é que ele pode estar presente, né? Que essa presença do corpo, ela não se dá só lado a lado, né? Sentindo a pele, mas que a gente possa ressignificar, reencontrar essa outra mirada, que a gente consiga pensar esse outro corpo que já não é mais, né? Esse corpo físico, é um corpo laboratorizado, é um corpo performativo, é um corpo em estado de performance, é um corpo que busca, que está buscando, esse lugar no mundo, né? Esse lugar de fala.